Nessa noite nasceu, estava o mundo pecador e errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança e clara aurora, nova luz se os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu o Redentor. Ele ensinou amai uns aos outros, a sua lei sobre nós é o amor. A escravidão que nos trouxe o pecado, Ele esmagou com um grito de dor. Se renda a doce melodia e todo será glória, pois é o Rei Cristo Senhor, o grande eterno poder e glória para sempre. Proclamarei seu poder e glória para sempre. Proclamarei. Os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu o Redentor, nasceu Jesus. Nasceu o Redentor. Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje, dia 26 de dezembro de 2021, último domingo do ano, primeiro domingo após o Natal. A cor litúrgica é o branco ou amarelo, como eu estou usando. Como vocês perceberam, nós começamos o culto com a música Natal, cantada pela Bia, da Igreja Levantai de Maricá. A jovem Bia foi frequentadora lá da Igreja de Jardim América, hoje está em outra igreja, ela é filha da Lúcia, sobrinha da diaconisa Helena, lá da Igreja de Jardim América. A gente fica muito feliz porque a gente sabe do testemunho que ela e os irmãos têm dado
né, de ter uma vida longe de Deus e agora está de volta à casa do Senhor, ministrando e louvando, como a gente viu nessa bela canção. Hoje, por estarmos nesse período entre Natal e Ano Novo, nós vamos ter essas duas ênfases. Nos lembrar do Natal, da chegada de Jesus, mas também fazer algumas projeções, algumas avaliações para o ano que está começando. A gente gostaria de começar com uma história que foi contada sobre a escala musical, uma história bastante interessante. E logo depois dessa história, a Antonella During vai cantar para a gente a música que é citada na história. Vamos ouvir com atenção a história e logo depois, louvando ao Senhor, vamos cantar com a Antonella. Minha mãe me disse algo quando eu era criança que mudou toda a minha vida. Ela tocou piano em uma pequena igreja por 37 anos. Ela tentou me ensinar a tocar piano, mas eu não era muito bom. Ela me ensinou as notas musicais, tentou me ensinar teoria musical, mas era muito chato. Então, um dia ela me disse que a melhor notícia do mundo está no tocar uma simples escala musical no piano. Eu não entendi o que ela queria dizer e então ela pediu para eu tocar as 8 notas da escala. E foi o que eu fiz. Eu disse, como isso pode ser a boa notícia? E ela disse que eu não havia tocado corretamente e que eu precisaria tocar de cima para baixo. E foi o que eu fiz. De novo eu disse, como isto pode ser a boa notícia? E ela disse que eu toquei de forma correta, mas eu precisava colocar pausas. Pausas? Ela disse as pausas na primeira, segunda, quarta, sexta, sétima e na última nota. Frustrado eu disse, como 8 notas com pausas podem ser a melhor notícia do mundo? Então eu me levantei e saí. Sinceramente, eu não estava nem aí com o que ela estava falando e também não queria mais tocar piano. Anos depois, minha mãe ficou doente e faleceu. Um dia, pensando nela, eu me lembrei do que ela havia me falado a respeito do piano e também do que ela havia me dito sobre as notas e as pausas. Pausas na primeira, segunda, quarta, sexta, sétima e última nota. Então eu me sentei ao piano e toquei a escala com as pausas. E foi aí que eu me dei conta da melhor notícia que ela estava falando. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo veio, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo bem. Se proclamai em derredor que foi por grande amor que a terra veio, o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o humilde ao mundo vem. Amém. Aceite o convite e venha cantar, porque Jesus nasceu. E como hoje é o domingo seguinte ao Natal, nós vamos acender a vela da coroa do Advento, que simboliza a chegada de Jesus. A cada domingo nós acendemos uma vela das 4 que compõem a coroa do Advento,
Mas hoje a gente não precisa mais dessas outras velas, porque a vela branca que simboliza a chegada de Jesus está acesa na nossa coroa. Jesus nasceu. Mas por que Jesus nasceu? Por que ele quis se tornar uma criança? Por que ele quis nascer no meio dos homens? Há uma música do grupo Vocal Livre chamada Quem de Nós, que simboliza uma conversa existente entre os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles olham lá de cima e veem o sofrimento do homem, veem o problema que eles estão enfrentando, o pesadelo que é a humanidade, e eles pensam, um de nós precisamos ir lá para tentar dar uma segunda chance ao homem. Nos fez lembrar uma história de um rei que enfrentava uma crise de violência muito grande no seu reino e decretou uma lei que dizia que quem fosse pego roubando seria cegado, teria seus olhos arrancados. E com medo de ficar cego, a violência naquele reino praticamente acabou. Não havia mais roubos lá. As pessoas passaram a viver de uma forma mais honesta. Até que um dia, muito tempo depois, uma pessoa foi pega em flagrante cometendo um roubo. Quando falaram para o rei falou que a pena deveria ser executada. E aí falaram para ele, mas tem um problema, majestade. A pessoa que foi pega roubando era sua própria filha. E o rei não podia recuar da ordem que tinha dado, porque apesar de ser rei ele tinha que cumprir, mas ele não queria cegar sua própria filha, e ele tomou então a seguinte decisão: já que a lei precisa ser cumprida, eu quero que vocês arranquem os meus olhos no lugar da minha filha. Eu vou pagar a pena no lugar dela. E essa história, de forma muito singela, simboliza o que Jesus fez. A humanidade precisava ser punida por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, por causa do seu distanciamento de Deus. Mas Jesus Cristo se faz um de nós, vem e paga o pecado, pelo pecado que nós cometemos, morrendo na cruz para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos uma segunda chance. Vamos ouvir essa música cantada pelo grupo Vocal Livre. Preste atenção na letra. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não, rebeldia que corta o meu coração. Por eles me entrego inteiro eu vou. É a única chance eu vou. Não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Chega, falta o ar.
e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance, eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. E foi isso que aconteceu. Jesus se encarnou, aquele pequeno menino no presépio, na manjedoura, era o próprio Deus que se fez homem, ele viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, e essa mensagem tem sido pregada ao longo dos anos. Em 1977, Aristeu Pires Júnior escreveu uma música chamada De Vento em Popa. Ela era a faixa principal de um LP com o mesmo nome, gravado pelo grupo Vencedores por Cristo. E ela conta a história de alguns jovens que estão fazendo uma viagem de barco e está tudo muito bem, o sol está bonito e o mar está tranquilo, mas de repente vem a nuvem, vem a tempestade, o mar começa a querer virar o barco e aquela paz já não existe mais. E ele compara essa viagem a barco à nossa vida. Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, parece que Deus é desnecessário. Quando vem as aflições, as tribulações, as dificuldades, a gente não tem a quem recorrer e aí, infelizmente, somente nessa hora se lembra de Deus. E a letra diz para quem está ouvindo, abre o teu coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também, descubra o que é ter perdão pelo amor. E essa é a mensagem que é a que a gente prega após o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos cantar com o próprio Aristeu Pires Júnior, numa gravação antiga, a música De Vento em Popa. Sol por cima, embaixo o mar. A voz tão rouca já desafina, se vai cantar. E os dois no barco rasgando as ondas, vagando ao som das canções do cais, ou de outro pileque, achando até que encontrou a paz. Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que restou do pobre rapaz, vendo que por baixo o mar já se agita e por cima o sol calor já não traz. Pense, talvez seja essa sua vida, lute até encontrar um mundo melhor, onde a dor no peito não tem guarida, onde brilhe sempre o sol. Jesus batendo na sua porta, deseja entrar. Não lhe importa a sua vida torta, quer te salvar. De um mundo torto e de uma vida morta, de um sul sem norte, da morte enfim, e um novo riso te pôr dos lábios, uma nova vida que não tem fim. Abre o coração, derruba a muralha, deixa que Jesus te abrace também, deixa que te inunde o amor que não falha, é o desejo de quem só te quer bem. Canta o mundo inteiro uma vida tão linda,
está na graça infinda, vive pra Jesus o Senhor. Vive pra Jesus o Senhor. Muito bacana essa música. Essa música mudou a história da música evangélica brasileira. Mas o que acontece? O homem então aceita Jesus, clama, pede ajuda e é atendido por ele, ele é salvo, a tempestade se acalma, o homem volta a viver em paz, mas ele se torna uma nova criatura para que ele seja sal e luz. E se isso não acontece, se o homem não se torna sal e luz, de nada valerá todo o sacrifício de Jesus, de nada valerá a aceitação dele. César Bellieni escreveu uma música chamada De Nada Valerá, em que ele tenta mostrar exatamente isso. A missão de Jesus foi nascer no Natal, morrer e ressuscitar na Páscoa, na Paixão, e a tarefa de cada um de nós é pregar essa mensagem, é divulgar isso para quem não crê. Se a gente não faz isso, de nada valerá, nem o sacrifício de Cristo, nem a sua conversão. Vamos cantar com César Bellieni, nesse ritmo moderno, contextualizado, De Nada Valerá. E veja se a sua vida, de alguma forma, está se assemelhando a essa cantada aí por ele na sua música. Não se pode andar nas trevas e não ser luz, ser chamado sal da terra e não dar sabor. Em rumores de guerra não prega paz, seu testemunho te espera, não calha a voz. Não se pode andar nas trevas e não ser luz, ser chamado sal da terra e não dar sabor. Em rumores de guerra não prega paz, seu testemunho te espera, não calha a voz. Se meu conhecimento não torna conhecido aquele que um dia a mim se revelou, se os meus pensamentos não forem redimidos e essa consciência não propagar o amor, de nada valerá, pra nada valerá, de nada valerá, pra nada valerá. Bem-aventurados, mas não se aventuram de ver manifestado na graça e na gandura. São os justificados, a nova criatura. O amor tá consumado sem ser comunicado, de nada valerá. Quem já aprendeu? Pra nada valerá, de nada valerá, pra nada valerá. Céu na terra, tua vontade. Céu na terra, tua vontade. Pode andar nas trevas e não ser luz, ser chamado sal da terra e não dar sabor. Em rumores de guerra não prega paz, seu testemunho te espera, não calha a voz. Não se pode andar nas trevas e não ser bom, ser chamado sal da terra e não dar sabor. Em rumores de guerra não prega paz, seu testemunho te espera, não calha a voz. Assim na terra como no céu, sem condenação, atitude de réu. Caneta e papel, canudo e papel. Deus, I don't wanna go to the hell. A tua vontade vale mais que os meus desejos. Os meus problemas dissolveram-se na graça. A liberdade que diz sim para
seus erros certamente te levará pra desgraça. Finitude do mal, a virtude no caos, juízo final, predomínio fatal. Nasci a companhia de Jesus, epifania. Aquele que um dia a mim se revelou. Se os meus pensamentos não forem redimidos e essa consciência não propagar amor, de nada valerá, pra nada valerá, de nada valerá, pra nada valerá. Bem-aventurados, mas não se aventuram de ver manifestado na graça e na candura. Somos justificados, a nova criatura. O amor tá consumado, sem ser comunicado. De nada valerá, pra nada valerá, de nada valerá, pra nada valerá. Céu na terra, céu na terra, tua vontade. 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 Diga comigo assim: céu na terra. É isso. Quando a vontade de Deus é feita, o céu vem para a terra. Foi assim que Jesus ensinou, assim na terra como no céu. Céu na terra é a vontade de Deus sendo feita. E a vontade dele é que você seja Cristo nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Sound Music, Epifania, graça e paz. Eu espero que você possa estar refletindo sobre o seu testemunho, sobre a sua vida, para ver se ela está sendo uma vida frutífera ou uma vida inútil. Se o sacrifício de Jesus valeu alguma coisa para você e se a sua vida está valendo alguma coisa para a humanidade. Nós vamos ouvir agora o pastor Thales Ferreira, de Pernambuco. Ele criou um grupo chamado Pé de Paz, que tem 3 sentidos, né? É o pé de paz, como se fosse uma planta, né? Um pé de árvore, né? Que semeia a paz. Ou então pé de paz, com o verbo pedir, eu peço paz. Ou como Pernambuco, o estado que ele mora, a sigla é PE, né? É um Pernambuco de paz. Ele tem uma mensagem muito interessante que mostra uma das possíveis maneiras de viver daquele que se encontra com Deus, que é transformado, que é uma vida de serviço. Com certeza, quem viver como ele vai falar agora, não vai ouvir nunca dizer que a sua vida de nada valerá. Vamos ouvir 4 minutos o pastor Thales Ferreira. Bom dia, eu sou Thales, eu sou pastor, sou cientista social, trabalho em Recife, trabalho com movimentos ligados à luta contra a violência e pela paz, todos com a igreja e com lideranças religiosas. Eu queria compartilhar primeiro um texto que me causa espanto e esperança. Espanto, porque o texto fala daquele momento onde Jesus nasce, em Belém. E José e Maria são obrigados a fugirem para o Egito, porque Herodes tinha dado uma ordem de matar todas as crianças que estavam em Belém, abaixo de 2 anos, em Belém e vizinhanças, porque Herodes tinha ouvido falar que havia nascido o Messias. Se nasceu, está em Belém, matando, a gente mata a esperança de Israel. Me causa espanto porque eu percebo que a violência contra jovens, contra crianças, contra infantes é uma coisa muito antiga.
é um segmento habituado a sofrer com falta de oportunidade, falta de políticas públicas, preconceitos, dificuldade de acesso a alguns serviços básicos, como por exemplo a saúde, falta saneamento. É esse segmento tão vulnerabilizado que é exatamente esse segmento de onde brota, nasce e se mantém a maior parte da violência do Brasil. E nós, de uma forma silenciosa, percebemos que esse cenário se perpetua, continua. Por mais que se fale em segurança pública, não conseguimos mudar esse cenário, que a causa principal é a desigualdade social. É essa condenação que nós fazemos quando nós mantemos essa estrutura social continuando ou mantendo uma desigualdade que não muda e até consegue aumentar um pouco. Se a gente olhar para o Evangelho com esperança, a gente vai ver que há a possibilidade de fazer com que jovens como Jesus saiam da pobreza, a partir daquele segmento opresso, oprimido e dominado, consiga haver libertação, vida plena. Nossa luta vem exatamente dessa esperança de que jovens que vivem sob um cenário violento, desigual, com tantas limitações e oportunidades negadas a ele, direitos até, a gente consiga perceber que dali pode brotar vida, libertação, emancipação daquela realidade. A gente crê nisso, a gente crê em utopia, cremos em utopia, e é a utopia do Evangelho que nos faz caminhar para mais além, que as igrejas, como uma grande campanha e uma grande rede, se juntem para lutarmos contra a violência e o assassinato dos jovens, crianças e adolescentes negros e pobres do nosso país. Eu agradeço a Visão Mundial, por encabeçar e por continuar crendo que há possibilidade de uma vida plena para cada criança. E nós oramos para que essa realidade se cumpra hoje em nossa história. Deus abençoe. É isso. A mensagem do pastor Tales dizia isso. É preciso haver uma relação entre fé e justiça, entre fé e ação, entre fé e testemunho. Você não se converte, você não é salvo apenas para que você possa ir para o céu, mas para que você possa transformar a sua vida num instrumento de serviço. E Tales Ferreira viveu isso de forma muito concreta. Eu digo viveu porque nesse último dia 20 de dezembro, uma semana, o pastor Tales Ferreira faleceu de infarto aos 47 anos. Ele teve uma vida produtiva, apesar de ser uma vida muito curta. E ele agora que está com o Senhor, com certeza está colhendo os frutos de uma vida vivida em obediência à vontade, uma vida digna de alguém que se encontrou com Deus, foi transformado, foi salvo e se tornou um instrumento dele. A morte dele, assim tão jovem, me fez lembrar da morte de um outro jovem que já morreu há muito tempo, o músico, compositor e cantor Janires. Janires morreu aos 34 anos, né? Agora que o tempo passa, vejo como ele era jovem, 34 anos, morreu num acidente de ônibus indo do Rio para Belo Horizonte. Ele escreveu uma música chamada Casinha, que foi gravada pelo grupo Rebanhão. 35 anos depois da sua morte, o Rebanhão regravou essa música Casinha. E a gente vai ouvir agora ela cantada pelo Paulo Marota, meu amigo lá dos tempos da Mocidade de Copacabana. Vamos ouvir Casinha e preste atenção na letra. Veja como ela tem uma mensagem muito atual, apesar de fazer mais de 3 décadas que o Janires faleceu. Com vocês, o Rebanhão cantando Casinha.
Atrás desse monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas. E a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha toca valsas e canções pros corações dos jovens namorados. Atrás desse monte tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos dos bancos de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás dessa fumaça tem uma realidade. Casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas. E a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade. Polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim. Atrás desse mundo tem uma cidade. Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor é o amor. Lararauê. Cante comigo agora, é o amor. É o amor. O mês de dezembro tem sido particularmente difícil para as igrejas do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Nós somos uma comunidade dividida em várias igrejas e a gente sente muita dor um do outro. Por isso todos nos entristecemos muito quando no início do mês nós perdemos a irmã Luzia da Igreja Nova Jerusalém. Alguns dias depois nos despedimos da irmã diaconisa Edna da Igreja de Jardim América e semana passada nos despedimos da irmã Nailda da Igreja de Jacareí. Pois bem, infelizmente, no dia 22 de dezembro, nós nos despedimos da mãe da irmã Renata de Parque Acari, a senhora Vera. E agora, dia 24 de dezembro, a irmã Lucilene, da Igreja Batista, que é mãe da Priscila, lá do nosso grupo ecumênico dos Focolares, também foi chamada para morar no Senhor. A gente se solidariza com todas essas famílias, com essas igrejas, e a gente se lembrou de uma canção chamada Formosa e Bela,
que eu conheci em 1982, quando eu conheci o Movimento dos Focolares, e que conta também, baseada no livro de Cantares, a história de um reencontro do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, daqueles que amam ao Senhor com o Senhor das suas vidas. Nós vamos ouvir então a música Formosa e Bela, enquanto a gente faz um tempo de intercessão por essas famílias e igrejas e presta uma homenagem a essas irmãs das quais a gente se despediu essa semana. Oremos então, intercedendo por essas famílias, por essas pessoas que estão passando pela dor do luto. Ouçamos então Formosa e Bela. Na noite escura eu busco a quem minha alma ama. No meu jardim tão árido fez sua morada. De pétalas de rosas cobriu minha cabeça. Minha alma é toda bela, meu bem amado espera. Formosa e bela, vem ao meu jardim. O inverno já passou e as vinhas em flor exalam seu perfume. Vem ao meu jardim. Amado espero, passou pelos outeiros. Os frutos floresceram, minha alma é toda sua. Por ele eu espero a porta de se abrir. Os pássaros cantando, minha alma é toda bela. Formosa e bela, vem ao meu jardim. O inverno já passou e as vinhas em flor exalam seu perfume. Vem ao meu jardim. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo seja consolador na vida de todas essas irmãs e de suas famílias. Queremos, porém, registrar que nós não podemos perder a nossa fé, a nossa experiência por causa da experiência da dor do luto. Nós pregamos a vida eterna, pregamos a vida em Jesus e, por isso, a morte não tem a palavra final para nós que cremos. A nossa esperança se renova porque o Senhor está do nosso lado e o Senhor não falha nunca. Vamos ouvir esse grupinho de irmãs da Assembleia de Deus cantando para nós, renovando a nossa fé, a música Esperança. Creia como elas, creia como quem prega o Evangelho e vive o que prega, que a esperança se renova porque a fé no Senhor nunca é superada pelas adversidades da vida. Cantemos Esperança. Os ventos
podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Bom, irmãos e irmãs, estamos chegando no final do último culto do ano, sabendo que o ano que vem é um ano onde as incertezas serão muitas, é um ano de eleição para governador, para presidente, a política no Brasil muito conturbada, os ânimos muito acirrados, as notícias sobre corrupção e problemas continuam acontecendo. Por isso a gente queria terminar o nosso culto renovando a nossa esperança, que a gente cantou agora com as irmãs da Assembleia, fazendo uma oração de intercessão pelo nosso país. Vamos então orar cantando com João Alexandre, Brasil, olha para cima. E a gente termina esse ano dentro da igreja, da casa de Deus, nas nossas casas, com Ele conosco, intercedendo juntos pela nossa nação, porque quando há justiça social, quando há preocupação com os mais pobres, como pregou o nosso irmão Thales Ferreira no culto de hoje, a gente sabe que a vontade de Deus se aproxima da vontade do homem. Vamos então interceder pelo Brasil e orar com João Alexandre. Brasil, olha para cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver.
onde andará a justiça, outrora perdida. Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sob a imensa nação brasileira, nos momentos de riso e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar? Somos todos mortais. Como ver e não ver? Todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Convido você para a oração do Pai Nosso nesse momento. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, desde agora e por todo sempre. Amém.
irmãos, agora, após o final da celebração, vamos pedir que os nossos 3 pastores, Reverenda Joelma, Reverendo Luciano, Reverendo Balnires, renovem as promessas de fim de ano e o desejo de um ano novo melhor do que o ano que está terminado. Vamos ouvir então Reverenda Joelma, Reverendo Luciano e Reverendo Balnires, os 3 pastores do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, meus irmãos, nessa noite natalina, chuvosa, quero estar deixando para os irmãos uma mensagem que se encontra em Lucas capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Palavras do Senhor. O que eu quero estar deixando para os irmãos nessa noite é uma breve mensagem que fala sobre esperança. E a esperança, ela surge de uma espera de paz, de amor e de promessas. Sempre no final do ano nós encontramos e esperamos receber visitas e fazer visitas. Natal, a gente pode dizer que é uma festa familiar e de fazer e receber visitas. E o primeiro Natal não é diferente. Nós encontramos aqui tempo de esperança e essa esperança nos move a visitar, a buscar e a procurar reconciliação e comunhão. É tempo de esperança. E falar da esperança é dizer a importância que o futuro tem na vida espiritual do cristão, pois somos chamados por Deus para um futuro eterno. Promessas feitas por Ele próprio vislumbram um esplendor desse porvir, que não irá ser uma realidade deste mundo, e sim uma pátria melhor, isto é, celestial. É tempo de esperança, já que o próprio Deus nos garante das promessas ao encarnar entre nós. Ao nascer entre nós, seres humanos frágeis, infiéis e pecadores. É o Todo-Poderoso que desceu do céu para a gente subir, que veio morrer para a gente viver toda a plenitude do seu reino de amor. É o menino Deus que nasceu porque da sua glória abriu mão para a gente alcançar a reconciliação e salvação. É tempo de esperança, sim, esperança que nasce no sorriso da criança e nos sonhos que brotam em sua presença. Sim, é tempo de esperança. Esperança que surge na noite fria e solitária dos pastores. São os anjos a visitar o ser humano no seu cotidiano, em seu labutar. Sim, anjos visitam os pastores. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E os pastores, com grande alegria e esperança, ignoram a noite fria, pois ela já não era solitária e perdera a sua força. Ergueram os seus cajados e foram visitar a criança, aquela que é o Deus encarnado que decidiu nos visitar nessa noite, noite de Natal, noite de nascimento, reconciliação e renascimento. Feliz Natal, meus amados. Fiquem com Deus. Jesus nasceu e está entre nós e a sua presença é real. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui para trazer uma mensagem breve nesse final de ano, um ano muito difícil, em que todos nós estamos passando ainda por uma extrema dificuldade por conta dessa pandemia, mas eu queria compartilhar uma rápida mensagem com vocês que está lá registrada em Atos, capítulo 16, verso
25, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam encarcerados, e o único motivo que os levaram a essa condição foi porque eles estavam pregando o Evangelho. Uma injustiça muito grande, mas ao invés de ficarem revoltados, indignados, eles estavam louvando e orando ao Senhor. Nós enfrentamos um ano difícil, um ano muito complicado, muita gente está desempregado, muita gente está vulnerável na sua condição econômica e familiar, mas que você encontre, meu irmão, minha irmã, motivos na sua vida para prosseguir orando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Porque no caso que nós citamos de Paulo e Silas, a sequência da leitura vai mostrar que houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro quis se suicidar, supondo que todos haviam fugido, e diante da repreensão de Paulo, bradando do interior do cárcere: não faça mal a ti mesmo, estamos todos aqui. Aquele homem que era uma autoridade no cárcere se prostrou diante de Paulo e Silas e veio trêmulo suplicar a eles: senhores, que devo eu fazer para que eu seja salvo? E lá no verso 31 tem uma mensagem linda, porque Paulo, diante dessa súplica, disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diante dessa pandemia, diante do desemprego, diante das adversidades, nós temos reclamado ou temos clamado. O cristão, ele precisa parar de reclamar e passar a clamar a Deus, porque quando nós clamamos, quando nós louvamos, quando nós oramos, o poder de Deus se manifesta e todas as coisas se resolvem. Que esse primeiro ano do restante dos anos de nossas vidas, que possamos parar de reclamar e passar a clamar a Deus. Mesmo que o momento seja adverso, mesmo que a injustiça venha na nossa vida, mas que o Senhor possa ser sempre louvado, sempre adorado, que encontramos momento para orar a Deus, para que coisas extraordinárias possam acontecer e que Deus te abençoe grandemente, que a unção do Senhor repouse sobre a sua vida e possa fazer morada em você e ser extensível essa morada a todos os que estão em teu derredor, seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, de curso, de escola, enfim, que todo aquele que olhando para a nossa vida, ouvindo-nos passar, possam concluir com sinceridade em seus corações: ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai uma criança, um jovem, um adolescente que caminha na presença do Senhor. Para isso, precisamos aprender a parar de reclamar e passar a clamar ao Senhor no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos das igrejas do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, chegamos à última celebração dominical e eu gostaria de deixar para o seu coração nesta noite um versículo da palavra do nosso Deus, conforme registra João no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de número 5. Apocalipse, capítulo 21, verso de número 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não foi um ano fácil. E sem dúvida alguma, a maior de todas as adversidades que enfrentamos foi a perda
de familiares, amigos, de gente conhecida. Um ano que fez com que nós nos afastássemos do convívio das pessoas. Um ano que mudou por completo a nossa agenda eclesiástica, profissional, social. E diante de tudo aquilo que nós vivenciamos neste ano, talvez o medo, a angústia e a desesperança se façam presente nos nossos corações neste tempo em que nos preparamos para receber um novo ano. E eu gostaria que você levasse no seu coração estas palavras, que, como diz João, são palavras fiéis e verdadeiras, de que Jesus Cristo faz novas todas as coisas. Tenha, portanto, meu irmão e minha irmã, a esperança renovada no Senhor, de que, a despeito de qualquer coisa que venha acontecer, apesar do nosso desejo de que o novo ano seja melhor do que o ano que passou, o Senhor estará com você. Porque a promessa dele, quando afirmou na sua palavra, dizendo: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Em meu nome, em nome de minha família, eu desejo a você que nós possamos nos encontrar no final do próximo ano, para juntos celebrarmos o amor, o cuidado do nosso Deus para conosco. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo. Obrigado, reverendo Joel. Obrigado, reverendo Luciano. Obrigado, reverendo Balnides. Estamos chegando hoje, mais ou menos, a 90 cultos dominicais. Nós começamos a fazer esse tipo de celebração no final de março, começo de abril do ano passado. Durante todos os domingos, nós estivemos aqui todos os domingos juntos, compartilhando a nossa fé, falando da nossa esperança, renovando a nossa confiança de que Deus pode reverter os piores quadros que a gente possa estar vivendo. As igrejas estão voltando à normalidade com o aumento da vacinação, algumas já retornaram para os seus cultos à noite e a gente tem uma tendência de achar que essa celebração já está chegando no seu tempo final. Ainda assim, a gente vai continuar um pouquinho mais de tempo. Se você tiver alguma opinião, alguma sugestão, algum comentário, faz com a gente, dá um retorno, porque provavelmente a gente já está chegando no final desse ministério. As igrejas estão voltando e foi a ausência dos cultos presenciais que nos levou a fazer esses cultos virtuais que começaram em 2020, tiveram todo o ano de 2021, mas devem acabar agora no começo de 2022. Nós vamos terminar como a gente terminou o primeiro culto lá em março do ano passado e como a gente terminou o ano passado, com um grupo Cantareiros cantando A Cura. Essa música foi escrita na época que a AIDS estava assolando a humanidade e se cantava, se orava, se torcia por uma cura para a AIDS. Agora ela se renova quando a gente espera que haja em definitivo uma cura para a Covid e para todas essas novas fórmulas de vírus que estão surgindo. Essas variações que cada vez que a gente pensa que estão acabando, surge uma variação nova. Vamos ouvir então com Cantareiros A Cura e a gente entra 2022 com essa certeza de que Deus estando do nosso lado, mesmo que a cura demore, a gente sabe que está bem acompanhado. Vamos terminar cantando A Cura com grupos companheiros. Se Deus permitir, estaremos juntos aqui de novo no primeiro domingo de janeiro de 2022. Fique na paz e Deus te abençoe.